Ok. Não apresentou. Agora foi. Ok. Só porque eu esqueci de colocar a figura no slide. Só para mostrar para vocês. A outra vez. Qual é a ideia? Eu só pensei nessa figura depois de muito tempo. Se eu tenho aqui. Se eu tenho aqui a minha população, que são esses pontinhos aqui. Se eu tenho aqui a minha amostra, que vai ser alguns desses pontinhos, ok? Eu estou fazendo dados da população, vai ser um subconjunto desses dados. Se eu tenho aqui a minha população dos números reais, por assim dizer, ou meu espaço amostral pela qual ele, dividir essas duas coisas, quando vocês computarem a média da população, ela vai estar mais ou menos aqui. Se quer levar errado aqui, ela vai estar mais ou menos aqui. Quando vocês computarem a média da amostra, vamos supor que ela está mais ou menos aqui. Então, toda vez que você coletar dados, existe um erro entre a sua população e a sua amostra. Qual é a magia que o Bootstrap faz? Chute um monte de número no meio. Simule mesmo. E com 95% de chance, você pega a média real, que é a definição de um intervalo de confiança. É só isso. E obviamente, assim, não é óbvio, mas a ideia de por que isso funciona é que se você fez uma coleta boa, esses dois números já vão estar mais ou menos próximos um do outro. Se você fez uma coleta cuja média está aqui, então sua coleta não é muito boa, só um ponto. Então, você vai ter uma variância muito alta. E você vai errar. Essa é uma figura, pelo menos uma ideia de uma figura que eu queria colocar nos slides. Mas eu não tive tempo de terminar ela, porque na aula de hoje a gente vai sair um pouco do mundo do Bootstrap. A gente vai sair um pouco do mundo intervalo de confiança, mas a gente vai falar de uma coisa que a gente já fez. A gente já testou pelo menos uma hipótese nesse curso, ou mais de uma hipótese nesse curso, que a gente viu como moedas também, né? A gente já fez isso algumas vezes. Ah, não esqueci isso aqui também. Esse fim de semana, lendo o Twitter, eu descobri, só porque isso foi a pergunta da prova, né? Eu descobri que existe uma forma muito mais simples de vocês filtrarem dados em pandas. Que é você fazer um data.query, ao invés de você fazer igual que eu vi na prova, que é um dados é igual a dados indexado, onde a idade é igual a 42. Então, isso é uma sintaxe mais simples que vem com vários problemas. Então, eu não sei se é muito bom você usar isso não, né? Porque assim que eu li o Twitter, eu achei, nossa, que fantástico, né? Eu nunca usei isso na minha vida. E você pode agregar, né? Assim, pegue todo mundo para 18 e depois desses, que são menor que 32, fica bem mais limpo do que usar aquela outra sintaxe. Qual é o grande problema aqui? Só deixando claro, né? Quando vocês vão fazer queries de strings, ou de texto. Ou mais do que isso, esse cara aqui, esse Andreas Miller, talvez vocês não conheçam ele, mas é uma dessas pessoas que ninguém fala muito, né? Ele não vai ser, imagino eu, aquela pessoa que todo mundo vai falar que fez um grande teste estatístico, uma grande coisa. Essa pessoa basicamente escreveu boa parte do site do Learn sozinho. Assim, já falando das coisas que mais programou naquele próximo. Não só, né? Mas era um dos mais ativos. E ele fala assim, isso parece muito bonito, mas quando eu penso em computação, isso não é tão bacana não, né? E quem já viu banco de dados, e quem já viu alguma coisa tipo SQL injection, alguma coisa, isso não é um troço muito seguro, não. Porque se você faz uma query como essa, e vamos supor que você tem um programa aqui na frente,
que vai receber essa query, interface web de alguma coisa, nada impede que alguém bota aqui um ponto e vírgula, feche a sua string, entendeu? E comece a rodar código Python aleatório. Então é bacana, é bonito, mas tome um pouco de cuidado ao usar. Eu pessoalmente achei bem interessantinho, só uma forma mais simples de fazer as buscas em... só uma forma de fazer as buscas em pandas. Né? Bom, vamos fechar aqui, eu não vou ler o quadrinho não, tá aí para quem quiser ler depois. Então tá bom, o que é a aula anterior, né? Então na aula anterior, a gente estava falando do Bootstrap, a gente terminou de falar do Bootstrap, e a gente basicamente usou o nosso Bootstrap para realizar um teste entre duas amostras. Né? A gente queria comparar qual é o peso dos recém-nascidos das mães que fumam comparado com as mães que não fumam. E nós criamos dois intervalos de confiança para essa tarefa. Pequeno comentário que o notebook dessa aula, embora tenha todo o código, está sem texto. Não tive tempo de preencher o texto, mas eu vou acompanhar com vocês aqui na aula. Então nós fizemos o intervalo de confiança para as duas mães. E a gente observou que com 95% de chance, a média de uma das mães ia cair aqui, né? Das que não fumam, das que fumam, a média das que fumam ia ser mais baixo, das que não fumam ia ser mais alto, dando um pouco de evidência que ao fumar, existe uma chance que você vai estar afetando o peso do seu bebê. Note que tudo isso é evidência por dois motivos. O primeiro é que tem uma chance de erro. Tinha 5% de chance dos nossos intervalos estarem errados. Entende? Porque a gente pega só 95% de chance de capturar a média real. E o outro também é que nada disso é uma coisa causal. Eu vou ver se eu volto para a causalidade na aula antes da prova, para ter uma noção assim, de quando a gente realmente controla um teste AB desse, a gente fica mais perto de um mundo causal. Talvez nem tanto no mundo lá das mães fumantes para as mães que não fumam, né? Aí aqui era a imagenzinha que eu não coloquei. Então na aula de hoje, né, a ideia da aula de hoje, a imagem está no quadro, é a gente pensar em outros casos. E no fim da aula de hoje, embora o termo vai aparecer no último slide, talvez um pouco antes do último slide, assim, né, no penúltimo exemplo, vocês começam a entender o que é esse p-valor, esse p-velho, e quem já leu o artigo, quem já foi atrás dessas coisas, talvez já pense assim, nossa, o que é que isso quer dizer? Um problema que eu tinha, já falei isso várias vezes, quando eu aprendi estatística, é que isso vinha com um mundo muito difícil, pelo menos para mim seguir. Com o mundo de código, eu espero que fique mais fácil para vocês seguirem essa ideia. Então, o que a gente está fazendo quando a gente está computando esse intervalo de confiança, né? Qual é a ideia que a gente está brincando aqui? Então, quando a gente começou a falar de intervalo de confiança, a gente falou assim, olha, se a média de médias ela segue uma normal, então a gente vai pegar uma estimativa média, que é esse x bar, a gente vai converter isso para um espaço, onde esse espaço vem da normal 0,1. Então a gente vai, mais ou menos aqui, né? A gente vai pegar o nosso x bar, a gente vai criar um intervalo de confiança, que é esse 1,96 sigma sub raiz de n, né? Que é mais ou menos assim, olha, jogue isso no mundo normal 0,1 e observe no mundo normal 0,1, onde cai 95% dos dados, e isso vai lhe dar o seu intervalo de confiança. Tem um segredo nessa transformada, da gente meio que dividir aqui por sigma sobre raiz de n, né? É que a gente, na verdade, não tem o sigma. A gente não tem o que é chamado da desvio padrão, né, da população. E a gente só tem um desvio padrão que vem da amostra. Embora a gente fez isso mais de uma vez nas últimas duas aulas. Quando a gente está lidando com o desvio padrão da amostra e quando a gente não está lidando com o desvio padrão
da população, que a gente não vai saber ele mesmo, formalmente falando, a gente não está no mundo de uma distribuição normal. A gente está no mundo de uma distribuição que é chamada a distribuição de T-Student. Só que a distribuição T-Student, ela tem a mesma cara da distribuição normal. Por isso que você pode, assim, vamos supor, com dados suficientes, usar uma ou usar a outra, porque quanto mais esse V cresce, quando você pode imaginar esse Vzinho aqui como sendo a quantidade de dados que eu tenho, quanto mais isso cresce, mais isso vai ficando perto da normal 0,1, e mais você vai vendo que a minha incerteza vem reduzindo. Ou seja, quanto maior o V, maior a minha incerteza, mais espalhada está. Quanto menor o V, menor a minha incerteza. Então, mais junto a minha coisa está. Então, se a gente for ser chato, aquilo é uma distribuição de T-Student, não uma distribuição normal. Mas rapidinho, com V igual a 5, 6, 7, 8, 9, a gente está muito próximo do que seria a distribuição normal. E eu vou fechar esse exemplo para a aula, vamos com calma. Na aula anterior, o que foi que a gente fez? Tá, vamos comparar o grupo das mães que fumam contra o grupo das mães que não fumam. Então a gente pegou uma nova variável, a gente fez um bootstrap dela, onde essa nova variável era a diferença das médias. Então a gente pegou a média de quem fuma, subtraiu da média de quem não fuma em 10 mil amostras. Então a gente tirou 10 mil amostras de cada uma, fez a diferença e computou isso para gerar o nosso intervalo de confiança. Se vocês abrirem o mundo de estatística, um livro de estatística mais clássico, o que ele vai dizer é o seguinte: olha, você tem que fazer esse teste, que é chamado de teste T das médias. E esse teste T das médias vem por causa do nome de T-Student. Então você tem que fazer esse teste T das médias, onde você vai converter as suas variáveis da mesma forma que está aqui. Então você vai fazer a conversão das suas variáveis. Tá, só para fechar, então esse aqui foi o resultado do nosso teste, né? Tipo, quando a gente olha para o eixo Y, basicamente a chance de acontecer um número positivo é muito baixa. Então os bebês que vêm das mães que fumam, subtraído pelo peso dos bebês que vêm das mães que não fumam, tende a ser negativo, então tende a ser menor. Então tem pouquíssima chance da gente capturar o zero, que seria não ter diferença entre as médias. 95% dos casos vão estar mais ou menos aqui, 5%, 2,5% desse aqui, daqui a pouco aqui, 2,5% para cima, vão estar aqui no meio, aqui assim. Então isso não captura o zero. E se a gente fosse trabalhar com apenas 10 mães em cada grupo, e a gente fosse trabalhar no mundo pequeno, a gente começa a ter incerteza na nossa variância, ou na nossa estimativa daquela variância. Então é por isso que vem a brincadeira da distribuição de T-Student, porque esse V nada mais é do que o número de pontos que eu tenho na minha amostra, que é chamado também dos graus de liberdade da minha amostra. Então, se eu tenho 10 pontos, eu tenho 9 graus de liberdade. Como é que você entende o que é um grau de liberdade? Se eu tenho uma média e 9 pontos, eu consigo recuperar o 10º ponto. Como a média vai ser 0, que eu converti para o 0,1, com 9 pontos eu consigo descrever todos os meus dados. Isso é a definição de um grau de liberdade. Alguma dúvida? Então vamos por partes. Então aqui a gente tem, quando vai aumentando o grau de liberdade mais perto da normal, a gente vai ficando. Aqui eu tenho a média 0 que eu espero. Então por isso que eu posso meio que jogar o ponto fora. E com essa média eu consigo recuperar o último ponto que resta, né? E com os 9 pontos que eu tenho. Aí isso é o parâmetro vizinho da T-Student, isso é quase normal, isso aqui é a definição de um grau de liberdade, que eu acabei de falar.
Aí você vai ler no seu livro de estatística que para comparar as duas amostras, você tem que computar esse valor T. Então, esse valor T do teste T-Student vai ser a diferença das mães que fumam menos a diferença das mães que não fumam. Vai ser aquelas duas médias, uma menos a outra. Mesma coisa que eu fiz com o Bootstrap. Dividido por um fator aqui, chamado de S, que é aquele sigma sobre raiz de n. Só que como eu tenho duas amostras, esse sigma sobre raiz de n, na verdade, se a gente for pegar um estimador não viesado, vai ser a raiz do desvio da variância da primeira amostra dividido por n, mais a variância da segunda amostra dividido por n. Aí você vai computar esse S. Aí você vai determinar quantos graus de verdade você tem. Como eu tenho duas médias, eu tenho n-2 graus de liberdade, mas eu estou assumindo que eu tenho duas amostras do mesmo tamanho. Então, se eu tiver duas amostras de tamanho diferente, vocês vão usar essa fórmula aqui para computar os seus graus de liberdade. A variância da primeira dividida pela primeira, a variância da segunda pela segunda ao quadrado, dividido por tudo isso aqui. Decorem isso, isso aqui é na prova. Aí vocês vão começar a ficar assustados. Vão começar a ficar com medo de um livro de estatística. Aí alguém vai falar para vocês, olha, você tem que definir uma significância que vai ser 10, 5 ou 1%. Então você vai ter que pegar a sua distribuição de textinho, você vai ter que colar 5% aqui, você vai ter que inverter ela para achar o valor de x que dá esse 5%. Aí isso cai na prova também. Você tem que inverter essa distribuição. Gama aqui dividido por outra gama, tem o φ aqui eu tenho os graus de verdade, aqui eu tenho t, que é o que eu quero achar a minha inversa. Por sorte, existe a função ppf do Python que faz isso pra gente. Ou num livro de estatística tem um que eu chamo de tabela T. Como é que você lê uma tabela T? Se eu tenho 14 amostras, 15, né? Porque o grau vai ser 14. E eu quero um intervalo de confiança onde 2,5 está para um lado e 2,5 está para o outro, vai ser um valorzinho desses aqui 2,5, então vai ser um valor desses mais ou menos aqui. Então isso dá para você o seu T, que é o inverso da distribuição de T-Student, é o valor que dá 5% na cauda de cada lado. Aí você computa isso e você não lembra mais de nada. Então isso é uma brincadeira que eu fiz assim, eu roubei ela de uma palestra, e não é querendo falar que o mundo de estatística clássico ele está errado na vez, não. A ideia aqui não é criticar, não. Isso é um tipo de coisa que a gente faz direto. Isso é o tipo de coisa que já vem pronto em uma distribuição, em um pacote científico de Python. Existe lá um t-test, alguma coisa, que já faz tudo isso para vocês. Mas se você pega um curso mais clássico, e até o OpenIT faz um pouco disso assim, você vai ter que seguir todos esses passos. E, embora são passos que eu acho importante você seguir e entender e pegar qual é a ideia em algum momento da sua vida, o que eu sinto falta quando eu vejo esse mundo é de intuição. Entende? E eu sei que já é a quinta ou sexta vez que eu falo isso hoje, né? Mas o que é mais simples assim, quando a gente para pensar? É a gente simular ou a gente pegar esse mundo. Eu sei que depende de cada um de vocês. Mas sempre vai depender da cabeça de cada um de vocês aqui, né? E eu sei que muita gente talvez tenha vontade de sair da sala em algum momento, falando, não, eu queria ver a equação formal, eu queria ver a prova de que o estimador não viesado para os graus de liberdade de uma distribuição T-Student com duas amostras de tamanho diferente. É isso? Eu, pessoalmente, não sei essa forma, mas deve não ser uma coisa de outro mundo, não. E o que eu sempre penso
que é comum de um livro ou de uma abordagem mais clássicazinha, é que você decora isso. E quando você decora isso, você perde um pouco do foco de onde a gente queria chegar. E você perde um pouco do foco da resposta que a gente queria chegar. Onde é que a gente quer chegar nessa brincadeira? Tipo, o que é que eu quero responder quando eu quero comparar o peso dos filhos que nasceram das mães que fumam contra as mães que não fumam? Qual é a palavra-chave que acontece aí? Porque quando tirar o peso da média dos bebês de uma mãe contra o peso das médias dos bebês de outra mãe, isso vai dar 200 gramas, mais ou menos. A gente viu isso na aula passada. Mas o que é que falta para eu responder essa pergunta da forma correta? Todo mundo está viajando, né? As equações realmente tiveram o seu sentido na aula, né? Elas quebraram. Né? Eu quero saber se isso é possível devido à chance. Entendeu? Eu quero saber se a diferença de 200 gramas é possível no mundo normal. É possível no mundo que a gente vive aqui, né? Tipo assim, é tão irrazoável pensar que um aluno vai passar com 60 e outro aluno vai passar com 61. E eu posso falar que um é melhor que o outro? Não, eu acho que não. Sabe assim, que é um ponto. Isso é muito possível quando a gente considera chance, quando a gente considera aleatoriedade. Como é que o Bootstrap resolve esse problema pra gente? Essa é uma boa resposta. Como é que a gente resolveu isso na aula? Fez a média, uma vez, gerou mais amostras, fez a média, outra vez. 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 Cada simulação dessa é chance. Cada simulação dessa é o computador jogando moeda para cima. É o computador, não joga moedas, né, mas tem um gerador de número aleatório aqui dentro, em algum lugar. Não sei se tem no hardware, não é como esse, mas tem alguma ideia parecida para gerar um número aleatório em algum lugar. Entendeu? E você vai jogar moedas para cima e você vai ver mundos que são muito próximos da média que você estudou. E cada mundo desses captura uma chance possível. Se essas chances incluem o zero, se eu pegasse as duas mães, ou os dois grupos de mães, as que fumam e as que não fumam, tá, aqui talvez seja o melhor exemplo, mas se eu tirasse o histograma dos mundos da chance lá, e isso caísse em zero, com 95% de chance, o que eu estou falando é que eu não posso descartar a hipótese de que a diferença é zero. Eu não posso descartar a hipótese que talvez as mães que fumam tenham bebês maiores do que as mães que não fumam. Quando eu faço o meu intervalo de confiança e quando eu simulo e eu vejo que a chance de zero é quase nula, você pega aqui o meu eixo Y não tem zero no meu eixo Y, eu estou falando que, olha, tem muito pouca chance se eu gerar mundos possíveis, se eu gerar amostras possíveis em torno dessa média, ou aqui da diferença de duas médias, quem fuma por quem não fuma. Então tem muito pouca chance de se incluir o zero. Com 95% de chance, eu estou falando que vai ser entre menos 30 e menos 23, menos alguma coisa lá. Então isso não inclui o zero. Tem 5% de chance de estar lá do outro lado e eu errar. Então incerteza caminha junto com resposta de estatística. E se você quiser fazer o teste T clássico, que é muito similar ao teste da normal, a única diferença é que quando tem poucas amostras, esse aqui é um pouco mais correto, né? Porque quando você tem muita amostra, isso aqui já vira uma normal, basicamente, né? Você pode fazer tudo isso na mão, mas não se esqueça que por baixo, o que essas equações estão fazendo é comparar o seu mundo com o mundo aleatório. É comparar o seu mundo com o mundo de chance. Só que o mundo de chance, quando a gente pega o teorema de limite, ele é bem dado, entendeu? Porque a média de média segue uma normal.
Se eu faço a transformada Z lá, isso vai para a normal 0,1. Então o mundo da chance está embutido naquela normal 0,1. Quando eu faço o meu código, eu estou gerando cada mundo da chance aqui. E eu estou usando isso para aprender isso. Que também é uma coisa que eu quero ressaltar nessa aula, para quem está vindo, né? Sei que tem algumas pessoas que não estão vendo, que tipo assim, tudo que eu estou falando aqui está errado por uma chance também. Se você pegar artigo da internet e falar assim, o bootstrap não funciona em tal caso. O teorema central do limite não funciona em tal caso. O teste da mutação não funciona em tal caso. Tem um lado muito chato de você fazer ciência de dados e estatística, que é tipo assim, nada funciona para tudo. Não existe uma ferramenta que você vai conseguir usar para cada caso desse. Mas se você entender o conceito, se você entender o que é o intervalo de confiança, se você entender o que é um p-valor, se você entender o que é essa aleatoriedade, o que é essa chance, talvez a gente não cometa o erro, que foi o erro que eu motivei lá na primeira aula da segunda parte, que é tipo assim, o mundo está ficando louco agora, jogando fora tudo que é p-valor e falando, olha, isso não serve de nada. Mas porque as pessoas não entendem o que é um p-valor. As pessoas não entendem o que é um intervalo de confiança. E isso fica difícil para a gente usar, quando a gente não tem um significado por trás do que é cada coisa dessa. Tá claro? Pelo menos a brincadeira aqui. Então a gente vai ter mais 2 aulas disso, até acabar essa segunda parte da matéria. E só um comentário que a hora que vem que vai dar é Mário. A gente vai fazer um break. Devia ser depois, mas como eu tenho uma banca vai cair certinho. Mário vai falar sobre o método científico na próxima aula aqui. Então vai ser para vocês aprenderem um pouco como usar isso além desse mundo. Um comentário é que Mário não trabalha muito com esse mundo. É uma coisa mais Bayesiana e tal. Então vou ver se eu sincronizo com ele, para a gente ficar pelo menos alinhado no discurso. Bom, então, dúvidas? Está claro qual é a ideia? Todo mundo entendeu, pelo menos a brincadeira do exemplo e tal, mais complicado. Então vamos agora voltar. Entendeu? Vai ter visto na prova 3 do Essa é a dúvida. Você falou que a aula de PVC Vai. Eu já lancei a lista de intervalo de confiança. O Túlio e Karen já estão trabalhando na lista de p-valores, entende? Eu vou ver se com um pouco de tempo... Eu sei que eu tenho uma prova de correção automática que eu entreguei. Eu não esqueci disso, não. É porque assim, eu tinha 2 artigos para esse fim de semana, minha vida está um pouco loucura. Mas eu vou ver esse daqui para o fim dessa semana, eu colocar a lista e anoto vocês tudo lá. Se eu esquecer, me lembre. Não é proporcional, não. É muita coisa acontecendo. Tá bom. Alguma dúvida que não seja isso cair na prova? Não. Então vamos lá. Hipótese. Então a gente já testou uma hipótese nessa brincadeira. A gente já fez um teste de hipótese quando a gente comparou a média do tamanho das crianças, das bebês que fumam com os bebês que não fumam, né? Então vamos testar outra hipótese aqui hoje. Então vamos voltar para... Aí hoje é tudo do livro mesmo, vai ter que entender essa parte do livro é ótimo, são vários casos de uso. Então vamos voltar aqui para o mundo do livro. Eu não tive tempo de traduzir esses textos, então eu peço desculpas para quem tem mais dificuldade com o inglês. Mas a gente vai tentar falar aqui sobre cada caso. Alguns dos casos são um pouco pesados, tipo esse. Porque na década de 60, nessa cidade, Talladega County, nos Estados Unidos, ocorreu um estupro. E alguma pessoa negra foi culpada. E aí fizeram um júri para julgar este crime. Quando fizeram esse júri, isso tudo vem direto do livro, e a história é real. Quando fizeram esse júri, né, as pessoas já guardavam dados naquela época. E na prefeitura, seja lá onde fosse, era conhecido que 26% da população eram pessoas negras. E apenas 8 pessoas foram escolhidas para esse júri, para fazer este julgamento. O que a gente quer responder aqui, nesse caso? Alguém? Se o júri está representando a população geral, como é que eu faço isso?
Oi? Compara a porcentagem da juros com a porcentagem da população real. Mas se eu faço uma amostra de 100 pessoas, é impossível que só caiam 8 pessoas negras? Não, né? Às vezes você trabalha com probabilidade, não porcentagem. Certo. Como é que eu faço isso? Eu já fiz isso antes, não. Já foi feito antes. Não, beleza, mas o que ele falou é trabalhar sem ver que é proporção, sabe? Certo. Se você está falando de selecionar uma pessoa de 100, aí já é probabilidade. Certo. Então, tipo, você está falando de coisas diferentes, não? Não, eu estou falando assim, estatística você teve uma amostra. Não é impossível fazer uma amostra daqui e por acaso ela ser pesada para o lado do outro. Mas qual é? Oi? No caso do júri, você quer que o júri represente a população. Isso. As pessoas elegíveis para serem jurados estão ter um representante. Se deu azar de não cair nenhum negro, dado que os negros representam 26% da população. Da população, é ok. Só que se tem 8 e daí não caiu, é tipo, é porque tem pouco. Quem eu quero mensurar? Eu falei poucos slides atrás. Qual é a chance disso ocorrer? Toda pergunta vai ser respondida com a chance da coisa ocorrer. As respostas não são exatas. Entende? As respostas não são 1 ou 0. Entende? A gente tem que computar qual é a chance. E a gente tem que assumir que um júri também, então tem algumas coisas aqui que a gente tem que assumir, que um júri bem feito, ele seria escolhido de forma uniforme, né? Tipo assim, a gente não teria uma tendência para nenhum dos dois lados. Quando eu falei de amostragem algumas aulas atrás, a gente falou, não, na média, a gente quer amostras uniformes. A gente quer o que é chamado de amostras uniformes, independentes e identicamente distribuídas. Tipo, idem, são dois idem, tipo, geralmente na estatística. Como é que eu, usando o código Python, respondo essa pergunta agora? Simula. Como é que eu simulo isso? Oi? Ver quantos negros saíram em cada um e ver qual foi a média disso. Aí tem uma coisa que eu confesso que são erros meus, de ficar brincando do assunto de um lado para o outro, né? Nesse caso, eu não preciso de Bootstrap. Eu posso usar um Bootstrap também. Oi? Não, eu posso só simular, gente. Eu posso só fazer um for. Essa coisa é mais simples. Tipo assim... Então, um pouco disso também que é bom a gente pegar, que não vai ser toda pergunta que vai usar a mesma simulação, não. O Bootstrap você vai usar quando você quer gerar um intervalo de confiança. Certo? Aqui, por sorte, na década de 60, eu assumi que moravam 10 mil pessoas nessa cidade. E o que é que eu posso fazer se só existem 10 mil pessoas nessa cidade? Vamos lá, gente. Vai dar aqui para sempre. Né? Eu tenho que escolher quantas? 100. E depois eu faço o quê? Depois eu escolho 100. Dei quanto gera? E depois eu faço o quê? Repete. Pega 100, vê quantos foram negros. Pega 100, vê quantos foram negros. Pega 100, vê quantos foram negros. Faz isso 10 mil vezes, porque 10 mil é número mágico. E faz muitas coisas aqui 10 mil vezes. E repete. Aí, tá, não sei se eu vou... Assim, porque eu tô percebendo também que algumas aulas ficar chaveando pro notebook e pra aula tá ficando um pouco cansativo, né? Mas só porque esse notebook tá sem texto, né? Porque eu não tive tempo de colocar o texto mesmo, mas todos os códigos estão aqui. Então, quando vocês pegarem esse notebook, tentem olhar para o slide também dele, né? Eu criei uma função, onde essa função, a ideia dela é gerar números aleatórios. E isso vai ser feito N vezes. Então, eu vou fazer um for de i igual a 1, a 0, né? Até mais ou menos n, que é 10 mil. Eu vou gerar 10 mil amostras. Eu vou gerar 10 mil amostras de número entre 0
população N. Então, eu vou gerar números aqui entre 0 e o tamanho da população N. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui entre 0 e eu assumo que a cidade tem 10 mil pessoas, eu vou gerar um monte de número aqui no meio. Eu vou assumir que todo mundo que tem entre 0, 1, 2, 3. Cada pessoa tem uma identificação. É um número. Cada pessoa tem uma cada número. Eu vou dividir esse quadro. Até 23% vezes 10 mil. Aqui vai ser uma coisa mais fácil de fazer. Cada pessoa dessa vai ser negra. E a outra parte da população vai ser branca. Então aqui eu simplesmente assumo que esse código é um pouco chatinho de ver, mas se o seu ID foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 23% de 10 mil, você faz parte de um grupo. Se o seu código for outro, você faz parte do outro grupo. E quando eu vejo um código como esse, também está claro quais são as minhas premissas, obviamente. Eu estou escolhendo pessoas de forma aleatória. O meu estimador aqui, porque eu sei que a função no Python gera números uniformes. Então, eu estou gerando número tendencioso para nenhum dos grupos. Então, vai ser esperado que 23% da população da morte seja de um certo grupo ou de outro grupo. Eu faço isso 10 mil vezes. Aqui eu só estou contando quantas pessoas tem no grupo, né? Então, todo mundo que tem um ID menor do que 2.300 faz parte do grupo. E eu somo as pessoas que têm esse ID menor do que 2.300. E eu vou repetir isso algumas vezes, né? Tá clara a ideia? Alguma dúvida sobre o código? Pelo menos assim. Quem tiver dúvida pode falar. Pelo menos. Eu sei que o código Python, às vezes, fica uns truquezinhos. Então, se tiver dúvida, vão trazendo. Peraí, aqui, depois eu vou para aí. Ah, o que é um próprio, né? Eu mostro o código, vocês não... Eu estou tentando melhorar meu código. Não fazer tudo direto no notebook. Então, a minha função recebe o tamanho da população, que é 10 mil, certo? Eu falo que tem 10 mil cidadãos na cidade. Pode ser 1 milhão, mas é a proporção do grupo que eu quero estimar. Então aqui seria 0,23. Okay. Aqui eu tenho 2 acessos, só que se eu passar o número errado, então esse código vai quebrar se eu não passar o número de 0 em 1. Você é a proporção dele e a coisa funciona. Sim, a gente já falou da binomial, dos dados, tudo isso, né? Das moedas e tudo isso. Mas, novamente, a ideia que eu estou seguindo, que é a ideia do livro, que é a ideia de algumas palestras, tipo assim, vamos simular para entender. Mas sim, isso vai vir de um binomial. E um binomial é aproximado para o normal. A gente falou isso naquele mundo lá de criança mesmo. Mais dúvidas? Não? Tá. É mais fácil olhar para um binomial. Eu acho que, pelo menos assim, para entender o conceito, é mais fácil ler o código. Depois a gente vai... Mas pode ser um viés meu, né? Se vocês acharem ruim a matéria, vocês me avisem. Aí a gente pode mudar para ser uma coisa mais clássica também. Pode meio que adaptar isso. Mas tá bom. Então, é 23, não fica errado. Mas assim, então a gente tem aqui os números, a gente vai fazer... Tá tudo errado aqui, né? Eu mostro de 100 pessoas. E o tipo de pergunta que tem que responder é se tal amostra é significante ou não é. Ou qual é a chance de cair esses dados e qual é a chance de cair esse número. Então, tudo isso são frases vagas. E a gente está querendo entrar, a partir dessa aula, numa coisa que talvez alguns de vocês já ouviram falar, do que é chamado de hipótese nula. Entendeu? Quando vocês começarem a ler livros de estatística e artigos de teste, que alguém falar assim, qual é a minha hipótese nula? A hipótese nula geralmente tem a ver com o modelo aleatório do mundo. Tem a ver com um mundo que a gente vai dar chance igual para todo mundo ser escolhido. Então, isso é o que eu acho que me ajuda para entender esses casos. Né? O que é o mundo nulo aqui? O mundo nulo aqui é um mundo de escolha aleatória uniforme.
Então, quais são as chances na população da cidade lá de Tabadeira a gente escolher apenas 8 pessoas negras? Aí a gente tem um númerozinho mágico, que eu posso também trazer um pouco da uma aproximadade, né? Tem esse númerozinho mágico de 5, 10 e 1%. Onde a gente fala o seguinte: se a chance for acima de 5%, eu rejeito a hipótese, eu vou para a alternativa, né? Depende muito de como você lê a hipótese nula. Nada disso aqui está formalizado ainda, é só a ideia. Se isso for abaixo de 5%, eu não tenho chance de rejeitar a minha hipótese. Oi? Não, e depois de 5% dá certo. Em uma amostra também onde fala a população taladeira, quais são as chances relacionadas a 8 pessoas? Caso isso seja acima de 5%, eu não tenho evidências para rejeitar a minha hipótese. Se eu vou dizer assim, que selecionar 8 pessoas tem mais chance do que 5%. Caso seja baixo, tem 2 nãos aí, né? Tá? Tem 2 nãos aí. Legal, tá bom. Tá certo. Slide de última hora é uma loucura, gente. Eu tenho que corrigir tudo isso depois da aula. Oi? O primeiro. Deixa eu escrever aqui. É bom que eu corrija isso aqui rapidinho. Vamos passar aqui da brincadeira. Vamos brincar aqui com o nosso... Aqui é 26, né? Tá certo mesmo. Eu fiz uma amostra de 100 pessoas. E uma amostra de população, quais são as chances? Caso isso seja acima de 5%, não vou rejeitar a minha hipótese. Caso seja abaixo, vou rejeitar a minha hipótese. Vou copiar essa frase aqui. Eu vou explicar um pouquinho já já. Eu vou explicar um pouquinho já já onde eu quero chegar com isso aqui. Não é uma pergunta ruim, não. Eu não estou corrigindo só para corrigir na frente de vocês, não. O que eu estou querendo fazer é que, assim, é muito chato. Ou sempre foi muito chato para mim, quando eu fui aprender estatística também, decorar isso. Decorar essas coisas assim, olha, eu quero que o valor seja acima de 5%, eu quero que o valor seja abaixo de 5%, o que é a hipótese alternativa, o que é a hipótese nula. Cada vez que eu vou ler um teste diferente, tipo assim, se você ler a documentação de um teste Q quadrado, se você ler a documentação de um teste T, se você ler a documentação de um teste como Kolmogorov-Smirnov, cada vez vai ser um pouco chato. No geral, a gente decora a nossa cabeça para procurar números abaixo de 5%. A gente meio que parafusa a sua cabeça, certo? E, por exemplo, outro dia a gente tinha um aluno que chegou para a gente com um teste de hipótese que estava com um valor alto. E isso meio que trava as pessoas que elas procuram valores abaixo de 5%. Só que a biblioteca de Python, ela inverte a hipótese. Faz o contrário. Entendeu? E a coisa muda. Então é por isso que eu não gosto de decorar esse número. Então, talvez a frase esteja errada, eu acho que não. O que a gente quer responder é o quão distante esse número está do mundo aleatório. Entendeu? Se essa distância for muito alta, quer dizer que eu tenho evidência que aquela coisa não é real. Se a distância for muito baixa, entendeu? Ou for abaixo dessa probabilidade, quer dizer que eu tenho evidência que aquilo pode acontecer. Está claro? Pelo menos a ideia? Ou você não está feliz com a frase ainda? Você não sabe? Tá bom. Deixa eu passar aqui para frente. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Aí a gente pode talvez focar um pouco mais com o gráfico, né? Então eu vou assumir aqui as minhas 10 mil pessoas. Isso foi um número meu. Cada pessoa tem um número. As primeiras 26%, novamente, aqui foi que eu errei, vem de um grupo. As outras 74% vem do outro grupo.
Vou fazer esse 10.000 vezes e vou fazer aqui o meu histograma. Então, isso aqui vai dar perto de uma distribuição binomial. Isso aqui vai dar a minha curvinha binomial, que já apareceu em vários outros slides. O número 23, se eu conseguir contar aqui, 20, 21, 22, 23, esse é justamente o valor que eu mais espero. Aqui eu tenho o valor 8, que eu coloquei como esse pontinho vermelho aqui. Eu consigo observar que 8, nesse caso, tem uma chance muito rara de ocorrer. Então, isso vai ser abaixo dos meus 5%. Então, caso isso esteja... eu não disse para mim posso, né? Caso isso esteja acima de 5%, eu tenho evidências. Talvez seja mais fácil escrever aqui a frase inteira, né? Tipo assim, quase isso esteja acima de 5%. Eu tenho evidências de que esse número é possível. Caso esteja abaixo de 5%, eu tenho que esse número não é possível. Aqui não tem a hipótese escrita também. Ok? Você parece meio confuso ainda. Sim ou não? Eu tô um pouco confuso, né? Essa ideia aqui está clara, pelo menos, do que eu fiz? De gerar a amostra. Oi? As porcentagens ali. Você não consegue ver a porcentagem de cair aqui no número 10. Número 5. Número 8, desculpa. Vamos fazer isso aqui de outra forma. Vamos ver aqui o nosso códigozinho Python. E talvez resolva o nosso problema de uma vez por todas, né? Vamos. Ah, meu Deus! Aqui está o meu código. Aqui está a minha simulação. Obviamente isso vai mudar de uma vez por outra. Aqui está o mundo que eu esperava quando eu tinha a minha uniforme, da forma bem organizada e bem bacana. Aqui eu tenho os valores que eu simulei. Então aqui eu tenho as proporções que eu simulei. Eu simulei isso com 23, né? Lá é 26, mas não deve mudar muito a história do Brasil. Só vai fazer um shift aqui para o outro lado. Deixa eu só centralizar aqui novamente. Então, agora está aqui bem central a minha distribuição. Aqui eu tenho os meus números. Aqui eu vou chamar a minha função percentile. Aqui eu vou passar os meus... Aqui eu vou passar as minhas proporções. E eu quero ver quantos valores, qual é o percentil abaixo de 5%. Então, 95% dos casos estão acima de 19, certo? Dos meus dados aqui. Se eu pegar aí, 95% dos casos estão para cá. Como esse número está muito fora dessa distribuição, então a gente fala dessa forma, fica mais fácil. Como esse número está muito para cá da minha distribuição, entendeu? Eu assumo que isso não é provável, certo? Certo. Eu acho que talvez tenha um problema nesse slide, então vou mudar isso, de querer colocar a significância de 5% aqui logo de cara, entendeu? Porque fica um pouco esquisito qual é a nossa hipótese. Mas pense que tudo que a gente vai fazer em qualquer teste de hipótese nosso é comparar um valor real com um número que eu espero aleatório. Ok? Dúvidas? Tirando alguma coisa de texto? Ok. Oi? No eixo Y? O eixo X é a quantidade de pessoas negras no grupo. O percentual de pessoas negras no grupo. Por isso que eu espero aquele 23. O eixo Y é a quantidade de amostras de tamanho 10.000 que eu gero. Porque eu fiz 10.000 amostras diferentes. Entendeu? Então, no geral, eu espero que os valores sejam aqui.
Mais dúvidas? Tá claro? Não. Normalmente, eu não tenho muita vergonha de tirar dúvida, não, entendo, porque eu tenho plena consciência que eu erro muito, entende? Em pequenas coisas como essa. Então é melhor a gente deixar tudo claro do que está acontecendo aqui. Então aqui a gente tem um segundo problema, que também é um problema racial, que também é o segundo, esse aqui é o terceiro problema do livro, né? Aqui não é o segundo problema, esse aqui é o terceiro problema do livro. Em 2010, a American Civil Liberties Union, a ACLU, fez um júri também em alguma cidade da Califórnia, na cidade de Alameda County, e fizeram um report sobre esse júri, né? Fizeram um estudo sobre esse júri e observaram que alguns grupos não estavam representados. Assim, é o mesmo problema deles. Observaram que alguns grupos raciais não estavam representados nesse júri. E quando você olha para os dados, existe uma população na cidade, entende? Onde dessa população de Alameda County, mais ou menos 15% dela é asiática. Da população. E na minha amostra, tinha mais ou menos 25% como sendo asiático. Mais ou menos 20, né, 18% aqui, da população de Alameda County era negro. E na amostra, na amostra estava em 10% ou menos. Latinos, a população fazer a conta de 15, alguma coisa aqui a amostra. Pessoas brancas estavam em mais ou menos mais de 30% aqui a amostra. E aqui tem outros que estavam assim. E estava aqui a nossa amostra, né? Então, a mesma pergunta que a gente faz lá, a gente pode fazer aqui, né? Qual é a chance disso ocorrer? Qual é a diferença desse problema para o outro? Qual é a diferença? Onde você sabe a porcentagem da população negra e você não sabe? Não, você está ali, ó, azul, pop. Próximo. A diferença é mais sutil do que essa. Mais simples. Eu tenho mais grupos, é só isso. Eu tenho mais do que um grupo. Entende? Então, na outra, era mais claro para mim fazer a língua nominal, etc. Ver o grupo e tudo mais. Porque eu só tinha um grupo e uma fração, aqui eu tenho vários grupos e várias frações. Alguém vai falar assim, mas existe uma distribuição chamada multinomial. Vocês querem brincar com a multinomial? Ver a fórmula, ver tudo isso? A gente pode também. Não é impossível, não. Ok. Então, como é que eu resolvo esse meu segundo problema? Como é que eu resolvo aqui esse meu caso? Eu tenho que tirar alguma métrica de diferença para todos os grupos. Eu tenho, de alguma forma, sumarizar qual é a distância entre uma distribuição de probabilidade e outra distribuição de probabilidade. Por que aqui eu tenho a distribuição da população? Porque alguém fez um censo, normalmente um censo real, um censo que pega tudo na população. Então aqui eu tenho uma distribuição da minha população. Aqui eu tenho uma distribuição da minha amostra e eu tenho que sumarizar isso. Tem várias formas de você fazer isso. Tem o teste Kolmogorov-Smirnov, tem a distância do Backliner, tem um mundo de métricas que mensura diferenças entre distribuições de probabilidade. Por exemplos do slide, né? Existe essa métrica que é chamada da Total Variation Distance. Entende? E a Total Variation Distance, embora a sintaxe aqui está um pouco chatinha, você vai pegar uma distribuição, e vamos supor que isso aqui é a sua população. Você vai pegar outra distribuição, e vamos supor que isso aqui é a sua amostra. Você vai computar a diferença em absoluto de cada número desse. Então você vai computar aqui para cada valor desse qual é a diferença desse 0,27 mais ou menos para esse 0,18, esse 0,1, 0,11. Qual é a diferença desse 0,18 para esse 0,10 aqui, 0,8? Qual é a diferença entre isso e isso? Qual é a diferença entre
Você vai computar a diferença de cada grupo. Vai computar o delta entre cada grupinho desse aqui. E você, ao computar essa diferença entre cada grupo, você vai somar elas. Por isso que é total variation difference. Bora computar aqui. Você vai somar a sua diferença entre cada grupo desse. Como você vai contar? Não, é só isso. Tipo assim, é a norma dividido por 0,5. Por que eu divido por 0,5? Eu não faço dois lados. O 0,5 é mas isso aqui é a definição do nosso total variation difference. Que nada mais é do que 0,5 pela norma L1 de um vetor de outro vetor, ou de uma distribuição de probabilidade e outra distribuição de probabilidade. Então, depois que eu computo isto, depois que eu faço isso para a minha população, eu vejo que esse valor é de 0,14. Então, o total variation distance dessas duas amostras é de 0,14. Como é que eu continuo agora para responder se esse número pode ter sido por chance ou não? O que eu faço? O que eu posso fazer? Gente, a resposta de tudo nessa simulação, até o fim dessa aula, a resposta de tudo vai ser simular. Então, eu não vou dar outra resposta nessa aula. Eu vou gerar 10.000 amostras aleatórias. Dessas minhas 10.000 amostras aleatórias, eu vou gerar agora amostras que não sorteiam só um grupo, mas que sorteiam os 4 grupos. Os 3, 5 grupos. A gente pode fazer um por vez, não tem problema nenhum. Isso é uma amostra de uma coisa chamada distribuição de Dirichlet. Embora não é importante para essa matéria. Você pode tirar 10.000 amostras de Dirichlet, que vai dar a mesma coisa aqui. Então eu vou gerar essas minhas 10.000 amostras e vou gerar mundos aleatórios, vou gerar mundos sintéticos, que está aqui perto, né? No problema do livro tem 1.400 pessoas nessa população, então eu gero, com o meu códigozinho aqui, uma amostra. Então, como se parece, uma amostra aleatória. E quando você vê uma amostra aleatória, você começa a perceber que isso pode ser chance também, mas em alguns casos isso vai bater, ou vai ficar bem próximo do mundo que você fez. Em alguns outros casos, isso vai ficar longe do mundo que você fez. Aí você gera essa sua uma amostra e você vai computar a... Cadê? Aqui. E você vai computar a sua... Então aqui eu tenho o data frame, né? Das minhas populações, notebook. Aqui eu gero essa minha uma amostra no eixo Y, deixando claro. Isso é um erro que eu faço muito, eu divido todo o gráfico do eixo Y. O eixo Y é o percentual de pessoas no grupo, o eixo X é cada grupo. E você vê que uma amostra aleatória tem um total variation difference de 0,12. E qual é o mais chato ainda agora? Eu não tenho a menor ideia de que número alto é com total variation difference. Eu não sei se esse número tem que ser entre 0 e 1. Eu não acho que ele tem que ser entre 0 e 1. Eu não sei o que é esperado de um número uniforme. Assim como entropia, também saberia o que é esperado de um número uniforme. Seria a entropia máxima. Eu não sei muito falar sobre o número 0,125. Mas eu sei simular. Então vocês vão gerar 10.000 amostras dessas. Eu colo no grupo. Eu basicamente gerei cada uma independente. Tipo assim, gere a primeira grupo, gere o segundo grupo, gere o terceiro grupo, com aquele códigozinho. Gero 10.000 vezes e comparo esse total variation difference. E está aqui os meus dados. Olha o que é bacana desse teste, por exemplo. Isso aqui não parece nada com o normal. Isso aqui é o tipo de mundo que o teorema de escala do limite começa a ficar um pouco esquisito. Mas eu gerei as minhas amostras, porque isso não é um número bem comportado, como aquele da binomial. Então está aqui as minhas
amostra. Está aqui o valor. O valor 0,14 está lá na frente. Está aqui o valor 0,14. Acho que isso aqui eu coloquei da amostra de baixo. Mas no fim das contas, assim como da outra vez, eu verifico que a chance, usando aqui o meu, que é 0,14, né? Esse aqui está errado, é 0,14. A chance do meu valor cair ali, então tá aqui o 0,14. Olha que bacana, ó. Esse número aleatório agora, ó, ficou bem diferente do outro, né? Eles eram 0 pro order, por algum motivo esquisito. Agora sim está o 0,14 certinho, entendeu? E eu vejo qual é a chance disso ocorrer. Então, no eixo X, o número de amostras que eu fiz. No eixo Y, o nosso total variation distance, que é aquela norma. Está aqui o ponto real. E, novamente, isso parece ser muito diferente de um mundo uniformemente aleatório. Isso não parece ser uma coisa muito comum de acontecer. E a gente pode concluir que a chance de você fazer uma amostra e cair nos grupos com aquela vegetação, ele é bem abaixo de um mundo aleatório. Alguma dúvida? Tem mais um exemplo para o de hoje, que é mais bacana. A lógica, mas aquele grupo que você está querendo calcular a probabilidade de ser aleatório, como é que você obteve aquilo? Só uma distribuição qualquer, aleatória? Como assim? Porque você faz simulações, você gera essa contagem aí e calcula a probabilidade daquele grupo realmente existir. Isso. Aí, geralmente, se for muito baixo, você toma alguma decisão. Tá, mas que grupo é aquele exatamente? É só uma... Não, isso aqui existe um Deus, já existem. Cada grupo aqui é essa aqui, ó. É cada população dessa. E a forma que eu gero amostras é esse código aqui, que é basicamente um sorteio de inteiros, onde eu vejo quantas vezes cai um certo grupo. Tá claro? Mais dúvidas? Então, para esse caso aqui, aí o código ficou meio mais esquisito no notebook, mas eu posso mostrar aqui qual é a ideia do código, né? Para esse caso aqui, a cidade tinha 1.400 pessoas, parece muito pouco, mas é o que tem no livro. Eu vou gerar 10.000 amostras, onde essas 10.000 amostras eu vou guardar elas numa matriz de tamanho 10.000 por 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Aí eu faço um for aqui, que eu gero a minha matriz aleatória. Então está aqui a proporção de cada experimento meu. Está aqui a proporção de cada experimento meu que eu fiz. Aqui eu computo para cada um deles qual é o Total Variation Difference, que é aquela métrica ali em cima. Então, para cada um dos 10.000 experimentos, eu vou computar qual é o Total Variation Difference, que é só esse códigozinho aqui, que é a soma da diferença de distribuições absoluta dividido por 2, certo? Então, eu vou computar cada um desses, vou guardar, vou ver que 97,5% dos dados são abaixo de 0,12, ok? Então, a chance de cair esse dado 0,14 está lá para os 2,5%. Okay? Então, isso é raro. Então, isso é uma coisa que é difícil de acontecer. E aqui a gente responde a nossa pergunta. Vou descobrir que horas são. Ok, então já está com tempo para fazer o último exemplo da aula. E vou começar a pincelar. Aqui um pouco que vai ser. Assim, vai ter aula de Mário, mas que vai ser as próximas 2 aulas, né? Então o valor está bem além do mundo simulado, isso não parece ter sido por chance, e é esse tipo de pergunta que a gente quer responder. No fim das contas, e por isso eu hoje a sua pergunta lá, você falou, mas isso é 5% para lá ou para cá? Porque realmente, eu vou verificar o exato com calma e corrigir, para não ficar nenhuma dúvida para qual de vocês, né? Mas no fim das contas, quando você vai ler o que é uma hipótese nula, o que é um p-valor
o que é um teste de hipótese, o que está acontecendo por baixo é algo tipo isso. Existe o que é chamado de uma estatística de teste, entende? Onde essa estatística de teste pode ser assim: qual é a diferença da média entre as mães que fumam e as mães que não fumam, no tamanho da criança? Pode ser o quão distante, o quão factível é a total variation distance, 0.14. Pode ser o 8, lá do caso do primeiro problema. E a gente quer verificar o quão distante o mundo aleatório está dos dados que a gente pegou. E isso é que é um teste de hipótese. E quando vocês forem ler o que é um p-valor, a gente vai ter mais uma aula sobre p-valor, e você pode aceitar ou rejeitar a hipótese do outro. Eu já cometi esse erro. Eu conheço alunos que já cometeram esse erro, que eu falarei agora. Porque, tipo assim, não confiem em R, em Python, em nada disso, sem ler na documentação o que é a hipótese nula que eles estão testando e o que é a hipótese alternativa. Porque é sério, às vezes trocam. Entendeu? Às vezes você está testando uma coisa e você vai ver é outra coisa. Você vai ficar um pouco perdido aí nesse mundo. Então, quando vocês... não tem valor aqui não, mas quando vocês chegarem no p-valor, vai ser no fim da matéria, talvez fique claro aqui, com base nesse mundo, qual é a nossa definição. Então, o último teste que a gente tem agora é o que é chamado teste de permutação. Então, a gente vai sair do mundo que tem uma binomial, uma multinomial, uma categórica ou qualquer coisa, né? Porque na última aula, a gente vai sair do mundo do livro. Então, na última aula, a gente fez o que é chamado de um teste AB. Onde em um teste AB, a gente quer comparar duas populações. Então, eu peguei uma população do mundo do cavalinhos, aqui, eu peguei uma população aqui do mundo de um time de basquete que se chama o Houston Rockets. E eu quero comparar dois salários médios. Eu quero saber se a média de quem ganha dinheiro no Houston Rockets é a mesma média de quem ganha dinheiro no Houston Cavaliers. Isso é o mesmo caso do bootstrap que a gente fez antes. Você. Só que os exemplos de agora, novamente, assumem que a gente conhece a população. Como é que eu faço um teste de hipótese sem intervalo de confiança quando eu não conheço a minha população, né? A gente precisa dessa ideia do modelo nulo ou do modelo aleatório ou do mundo que a gente vai comparar com ele, né? A primeira opção que vocês têm é fazer o teste de student, novamente, porque você pode tirar a média das diferenças e fazer um teste que vai lhe dar essa resposta, que vai lhe dar esse valor. E agora, sem gerar um bootstrap, que eu já falei muito bootstrap na matéria, vai voltar na matéria essa momento. Guardem o bootstrap e volta na matéria. Sem gerar um bootstrap, qual seria o modelo nulo que vocês podem pensar aqui? Qual é uma forma de brincar com esses dados que a gente pode fazer para comparar isso? Eu tenho que assumir que a chance de fazer parte de um time é aleatória. Certo? Então, o que eu posso fazer com esses jogadores aqui? Eu tenho um problema. O NBA tem salary cap, então você não pode passar de um negócio de bola. Você não pode gastar 1 milhão e o outro gastar 100 mil, todos gastam a mesma coisa. Mais ou menos. Tá, não cheguei no específico, não, mas vocês fazem uma pergunta muito difícil para mim, mas que são relevantes. Eu não rio porque não é relevante, não, sabe? Porque a gente não deve abordar esses problemas sem conhecer do mundo que eles fazem parte. Que é o que eu estou fazendo aqui, porque eu não conheço do mundo de basquete. Existe uma parte do trabalho de vocês, que com esse mundo, que você tem que conversar com a gente. Você tem que conversar com a gente. Vamos assumir que não tem essa limitação? Vamos assumir que eu posso dar o salário que eu quiser para cada jogador. Ok? E cada jogador tem um salário máximo também. Vamos assumir que cada jogador pode ganhar aqui um valor X. Certo? Certo. Deixa eu pegar agora para vocês um jogador do Cleveland Cavaliers e um jogador do Houston Rockets, certo? O que é que eu posso fazer com dois jogadores para eles virarem um mundo aleatório? Eu vou trocar isso. Eu vou dizer que o jogador que joga no Cleveland vai para o Houston. Eu vou dizer que o jogador que joga no Houston
vai para o Cleveland. Isso é a ideia de um teste de permutação. Então, quando você tem um grupo AB, ou quando você tem um comparar duas médias variantes, e você não quer fazer isso por intervalo de confiança, você quer saber qual é a chance daquela diferença ser aleatória, eu tenho que dizer, eu tenho que gerar mundos aleatórios, eu tenho que gerar assim, situações onde aquilo é aleatório. Então, eu vou pegar os meus dados. Peraí. Vou pegar os meus dados, que está aqui. Vou pegar alguns jogadores, que eles estão aqui. Aqui está o salário médio do Cleveland. Ali está o salário médio do Houston Rockets. Entende? E eu vou falar alguma criatura aqui, que eu não sei qual foi que eu peguei. Vai trocar de time. E na hora que eu trocar essa pessoa de um time para o outro, os salários, eles vão mudar. Vocês percebem isso, né? Então, ok. Aí eu vou fazer isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 mil vezes. 10 mil é o número mágico que eu gosto. Tipo assim, vou trocar mais uma vez. Vou trocar mais uma vez. E vou trocar outra vez. Porque no fim, com cada troca dessa que eu faço, com cada permutação dessa que eu faço, entende? O que eu estou dizendo, tipo assim, não tem um motivo, sei lá, por trás do jogador dele naquele time. A escolha do time foi uniformemente aleatória para esses dois. Então, um vai para o time A, outro vai para o time B. Um vai para o time A, outro vai para o time B. Então, isso é a brincadeira. Eu bagunço os grupos. É como falar assim, olha, vamos assumir que algumas pessoas desse grupo, pessoas aqui do grupo me parece, este grupo aqui. E uma coisa que vocês perceberem, se vocês brincarem com esses dados, já dando um pouco de spoiler, é que tem uma pessoa que quando ela troca de grupo, ela tem um impacto muito grande. Alguém aqui ganha muito dinheiro. Tem uma pessoa que está ganhando muito dinheiro nesses dados. E essa uma pessoa que vai ser chave para responder a nossa pergunta final. Porque no fim, essa diferença, ela não é estatisticamente significativa. É só uma pessoa que causa esse mundo para pular de um lado para o outro. Então, quando a gente pegar os nossos dados, quem estava, né? Tá bom. Então, vamos assumir que fazer parte de um grupo é um fator uniformizado. Então, a gente vai fazer essas trocas. Vamos pegar o nosso valor, que é a nossa média, ou a diferença média que a gente computa aqui dos nossos dados. Então, aqui eu tenho o time dos dois. Aqui eu tenho, eu acho que é justamente o LeBron James. LeBron James ganha 22 mil, né? 22 milhões, né? Ele ganha muito. Vamos pegar aqui os dados do Houston, tirar a média. Vamos pegar aqui os dados do Cleveland e vamos tirar a média. Então tem aqui um é 7, o outro é 10. E vamos tirar aqui a nossa diferença real, que deu 3,12 milhões de dólares. E agora eu lhe pergunto, o quanto que o mundo simulado, o quanto que o mundo aleatório vai ter uma diferença tão extrema quanto esta aqui, né? Então eu vou gerar 10 mil mundos simulados. Para cada mundo eu embaralho os salários, entende? Eu faço um shuffle dos salários, entende? Que é o filtro, né? Que é essa variável aqui, true e false, dizendo quem faz parte de um time, quem faz parte de outro time. Computo a diferença e guardo. Isso aqui deve rodar um pouquinho, mas está aqui o nosso gráfico final, que magicamente parece um normal. Não é magicamente, não, é esperado que isso pareça um normal 0,1. Isso vai parecer um normal 0,1. Aqui eu tenho a diferença em cada permutação que eu fiz. Aqui eu tenho, isso aqui foi normalizado. Aqui eu tenho a quantidade de amostras que eu gerei normalizada.
Então, em 12% das amostras, essa diferença foi zero, ou muito próximo de zero. E em 16% dos casos, um mundo aleatório consegue ter uma diferença tão extrema quanto a minha. Entendeu? Isso parece que é uma coisa meio que assim, chance, né? Tipo, é chance que isso ocorreu. Tá? Nesse caso particular, aqui, nesse mundo particular, é meio que chance, né? A coisa ocorreu. Porque esses 16% dos casos do aleatório, eu tenho valores até maiores do que esses 3 pontos, alguma coisa, é aleatório. O salário desses dois times aqui não parece ter muita diferença entre eles, não. Porque boa parte dos jogadores vão ganhar o mesmo valor. Entende? Para cada posiçãozinha daquela, né? Enquanto alguns dos jogadores vão ganhar muito dinheiro. E é isso que faz aquele 3 milhões parecer alto, né? Porque no momento que eu jogo o LeBron James para o outro lado cresce. No momento que eu jogo o LeBron James e volto para esse lado cresce. Eu fico jogando o LeBron James do lado para o outro. Quando você faz as anotações, na hora que você vai colocar no seu programa, a diferença é a diferença absoluta do salário dos times? Eu fiz aqui absoluta e aqui eu mensurei a chance de ser maior. São coisas importantes. Então a gente vai fazer um teste de um lado. Vai ter que ser maior. Até vai passar na nomenclatura da consideração. Mas depois você compara o valor de uma diferença unitária, em um caso particular, de dois jogadores. O que você está colocando nesse programa é o que são aqueles valores? É a média? É a média da. Não, é a média do time contra o outro time. É a média de um time contra o outro. Não é a média de diferença, não. Eu quero saber se a diferença média de dois times é aleatória ou não. Não é pro jogador, não. Mas. Deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre esse caso aqui. Então, o que é que isso define? Alguma dúvida? Ficou clara a ideia? Talvez não o código Python, mas a ideia. Vocês têm dúvidas? Estou conversando. Não? Dúvidas? Não? Ninguém? Tá bom. Certo, então vamos por partes aqui. Eu vou voltar para a frasezinha lá, só para ver se está certa já já. Então. Deixa eu definir. E uma coisa que vocês percebem também, eu também vou parar atrás dessas animações, já está claro para vocês qual é a ideia, né? É que no início, esse mundo era meio esquisito. Entendeu? Mas com o tempo, com várias amostras, esse mundo vai começar a parecer uma normal. Porque assim como o Bootstrap, como a gente vai permutando essa brincadeira, a gente não está muito longe do mundo teoria central do limite. Quer comparar com o mundo uniforme, né? Então não existe diferença média entre os times. Os dois salários podem acontecer por chance aqui. E o que eu acabei de fazer, quando eu queria chegar aqui nessa aula, é definir o que é um p-valor. E quando vocês começarem a ler no mundo o que é um p-valor, e a gente já fez alguns deles aqui durante a matéria, né? O que é um p-value, o que é um p-valor, o que é aquele 0,05 que o povo vai tanto atrás na estatística. Entendeu? Vocês vão assumir que você tem uma estatística de teste. Essa estatística de teste é 3 ponto alguma coisa, que está aqui. É 3,12 alguma coisa, que é a diferença que eu observo. Vocês vão assumir que existe um mundo da hipótese 1, que é aquele mundo aleatório. Vocês vão mensurar nesse mundo aleatório a fração de vezes que você observa um valor mais extremo do que aquele que você computou. Então, quantas vezes eu vou perceber um valor que ou está para mais, ou está para menos, ou está dentro do intervalo de extremidade, para aquele meu valor que eu computei? Essa sua probabilidade desse mundo aleatório, da diferença quanto ao seu mundo real, é o p-valor. Isso não é a probabilidade de um valor em uma população. Isso não é a probabilidade de um valor em uma amostra. Isso não é a probabilidade de rejeitar nem aceitar não. Isso é definido pela simplificância. Entendeu? É só comparar mundos aleatórios com mundos reais, com dados reais. E o grande problema que eu vejo
no uso do p-valor, por isso está caindo tanto em desuso, é que, no geral, as pessoas falam, olha, eu quero um valor de 5%, sem nem explicar para mim qual é o mundo aleatório. Sem nem explicar para mim exatamente o que eu estou testando, o que é a hipótese nula. Estou comparando com o quê? Isso. Um outro problema, que eu vou falar daqui a 2 aulas, é que com dados suficientes, isso aqui sempre é significante. É um problema do Big Data. Se eu tenho muitos pontos, tudo é significante. Também a coisa meio que cai e vai caindo em desuso. Então, quando eu peguei aqui os dois times, então a minha hipótese nula é que essa relação seja uniforme. Caso essa chance for acima do que 5%, que é só um número mágico que a gente está falando, na verdade aqui for abaixo do que 5%, você tem razão. Porque o p-valor vai me dar a probabilidade de eu pegar a minha hipótese nula, né? Então a chance do mundo aleatório ocorrer é de 13%. Isso é bem acima do que 5%. Então a gente não tem evidência, eu vou mudar essa minha frasinha também, a gente não tem evidência para rejeitar o mundo aleatório. O mundo aleatório tem muita chance de acontecer. Tá claro? Dúvidas? Eu estou preocupado, porque eu acho que faz umas 3 aulas que eu perdi metade de vocês. As pessoas perguntavam mais quando era filtro de pandas, quando era média, mediana, tipo assim. A matéria eu acho muito interessante, eu acho ela bacana, mas ela vai ficar mais difícil. Quando a gente chegar em gradiente descendente, em regressão linear, a gente vai passar por tudo isso na mão, entende? Assim como o p-valor. E eu sei que meus slides têm alguns baguncinhos desse tal, então eu vou corrigindo isso com o tempo. Mas, tipo assim, não esperem que a segunda e a terceira prova seja igual à primeira, não. Não é medo, não, sabe? Porque assim, a gente não pode fugir desse mundo de estatística, não, sabe? Então, vai começar a ficar mais esse tipo de teste, esse tipo de coisa, para a gente começar a brincar. Karen e Túlio definiram horários de monitoria. Então, se você estiver com dúvidas, perguntem para eles, né? Vejam com eles qual é a ideia. Vai ter uma lista para a prova, como você perguntou. Então, vai ter uma lista assim para vocês conseguirem estudar para a prova. Eu vou tentar dessa vez, promessas que eu nunca cumpro, eu vou tentar dessa vez passar a prova para Karen e Túlio antes, assim eles revisam, não tem os problemas de interpretabilidade como teve na outra, fica mais listado. E é isso. Daqui a 2 aulas eu volto com p-valores e depois eu voltar com p-valores. Antes disso, o Mário vai falar sobre o mundo de teste de hipótese. Então vai ter um breakzinho do assunto da matéria. Até a próxima. Isso agora. Vou falar. É fácil. Não o tamanho de simulação, o tamanho da amostra. Olha a equação do teste T. Olha o que ela usa aqui. O número de pontos geralmente está em algum denominador. Quando a gente vai para o mundo da equação, por isso que é bom fazer aquela equação da normal, pelo menos uma vez na vida, né? Esse número aqui, né? Esse número aqui. A gente tem aqui um sigma sobre raiz de n, certo? Quanto maior n, tá aqui, quanto maior n, mais meu intervalo reduz. Então, quando eu tiver um n gigantesco, tudo vai ser diferente. Entendeu? Isso também é um dos motivos que esse mundo começa a falhar. Esse mundo começa a falhar. O mundo de teste de hipótese clássico. Entende? Porque aqui eu tenho 10 jogadores no time, 20 mães que tem alguma coisa, entende? São mundos pequenos, né? Então, quando você lê um teste de hipótese, até vamos falar na próxima aula, você tem que pensar em 2 coisas. Uma, qual é a estatística de teste, tem que estar claro. 2, qual é o tamanho da sua amostra. E 3, qual é a hipótese nula. Porque a coisa pode ser significativa, assim, eu posso dizer que os 2 salários são significativos, mas a diferença é de 0,01 centavo. Se eu tivesse muitos jogadores, né? Mas seria. Entendeu?
Tem um valor de N meio limite que você pode considerar que acima disso, sei lá, começa a significar do mesmo ponto significante. Tem esse mundo agora que é muito bacana, que é você pensar o seguinte, que é basicamente, tem um mundo repensando, a gente está repensando um pouco, a gente não, né? Não eu, que eu sou um mero professor da FMG, assim, mas o povo está repensando muito como definir esse mundo de estatística. E eles estão começando a redefinir, esse foi um artigo que teve essa semana, eles estão começando a redefinir, onde basicamente, eu dividi a matéria em 4 tarefas. Descrição, que é a parte de análise exploratória, teste de hipóteses, previsão e classificação de previsão. Então, eu dividi a matéria em 2 partes. Eles estão querendo dividir agora em descrição, que é basicamente o que a gente já fez um pouco no início da matéria, entender os dados. Previsão, porque assim, tem muita gente que fala que teste de hipótese não significa nada. O que a gente quer, na verdade, é prever o futuro, que tem a ver com a segunda parte da matéria. Entende? Que tipo assim, ao invés de me dar um p-valor que assume que as coisas são normais, que assume que as coisas vão ter um certo limite, preveja alguma coisa. Preveja que 25% das pessoas vão clicar no vídeo, ou vão clicar no filme. E a terceira, que não cabe na matéria, mas talvez caiba no futuro, porque está muito claro, é inferência causal. Inferência causal quer dizer assim, se você não tivesse tomado o remédio, a chance de você adoecer era mais alta. E tem um framework estatístico para isso, tem um arcabouço estatístico para isso. Então, sim, eu deixei bem claro desde essa matéria. Esse mundo de teste de hipótese está ficando um pouco defasado, mas permutação e bootstrap existem em tudo que é canto. Né? Então, assim, a gente está usando isso como ideia de entender um pouquinho. Não sei se está claro, mas é o tipo de coisa que é bacana de pensar. Sim? Você já tinha visto isso antes, alguma coisa ou não? Já tinha visto alguma coisa disso antes ou não? Um pouquinho. Caso a referência causal para mim é novidade. Não, mas de teste de hipótese, essas coisas. Sim. Então, talvez fique claro para você porque sempre... Geralmente tem um N em algum denominador. Aí o P só faz reduzido. Legal. Mandei um e-mail falando sobre a possibilidade de fazer uma substitutiva. Sim, você mandou. Você. Passar a minha prova no dia, eu não consegui fazer a prova. Eu tenho que achar essa data, mas vocês têm todo o direito de fazer. Então, eu tenho que achar essa data. O problema é que eu viajo no dia 19, mas os monitores estão aqui, então eu tenho que ver com eles como fazer isso. Mas vai ter. Agora, sim, deve ser provavelmente na semana depois de 19, né? Tipo na terça-feira depois de 19. Depois do feriado. Melhor ainda, porque dá tempo De rever. de fazer a matéria mais intensa. Então, é quarta e a próxima segunda vai estar aqui. Não, só quarta. Só quarta. Só quarta. Aí, mas vai ter aula em volta. Vai, Mário vai vir aqui. Eu mandei e-mail pro Renato, ele me respondeu falando que as alunas não... Você lembra que eu te falei? Sim, sim. Que a aluna dele não trabalhou com isso, mas ele falou que o caminho seria tipo, pedir para a pró-reitoria de graduação e tal. Eu peço esses dados ou é melhor você pedir? Se você escrever um e-mail formalzinho pedindo, eu posso no mínimo assinar embaixo. Né? Tipo, eu escrevo falando que eu sou seu aluno e tal, e mando, ou você É. prefere que eu te mande? Me mande antes o e-mail para revisar. Tá, Pra garantir. beleza, obrigado. Professor. Nada.